Capítulo 26. A União Cristã. Mesmo com todo o assédio que sofria dos que o procuravam na condição de um santo, Gabriel não abandonou as missas realizadas pelo padre Antenor. Ao lado do bom padre, Gabriel e Marcos continuavam auxiliando na realização do culto católico, agora, eventualmente, devido aos exageros do público que superlotava a igreja nos dias em que os anjos acompanhavam Antenor. Em determinado domingo, vamos encontrar Antenor conversando com Gabriel e Marcos antes do início da missa. Meus filhos, vocês têm tantas atribuições agora, por que ainda auxiliam este cansado padre? Se vocês desejarem, podem desistir dessa tarefa. Não se prendam por mim, eu sei que vocês possuem tarefas de maior relevância para realizar. As abençoadas atividades que vocês exercem por toda esta região são mais importantes do que as atribuições que aqui vocês realizam. Ademais, a igreja está sempre lotada. Este é o maior presente que eu poderia receber. Eu sempre sonhei com a dedicação verdadeira dos fiéis, mas, infelizmente, antes de vocês revolucionarem este país, nossos irmãos vinham à missa apenas para ostentarem o título de católicos. Vestiam-se com ricas roupas, aturavam-me por uma hora semanal e depois saíam indiferentes pela rua, esquecendo-se completamente das palavras de Nosso Senhor. Agora eu sou um homem feliz e realizado, pois vejo que a palavra de Jesus está repercutindo, pouco a pouco, nos corações dos nossos fiéis, graças a Deus. Portanto, meus filhos, sou-lhes muito grato. E quero que fiquem à vontade, caso queiram desistir de auxiliar-me nas missas. Gabriel olhou para Marcos com um ar travesso e disse: Vê só, Marco, quanta ingratidão! Trabalhamos a vida inteira auxiliando o padre Antenor e agora ele nos manda embora. Marcos, compreendendo a brincadeira, atalhou: Sim, eu nunca esperei tanta ingratidão. Eu dediquei toda a minha vida a esse trabalho e agora ser enxotado assim. Eu estou muito triste. Vendo que Antenor estava ficando angustiado, acreditando que eles estavam falando sério, os dois anjos correram até o padre, sorrindo, e começaram a fazer-lhe cócegas, relembrando os tempos de criança, quando o sacerdote brincava com os meninos, fazendo-lhes este mesmo gesto carinhoso. Antenor abraçou-os e disse-lhes com os olhos marejados de lágrimas: Não façam isso comigo, meus filhos, eu os amo tanto. Jamais desejaria afastá-los de mim, mas se for a vontade de Nosso Senhor, que assim seja. Eu só queria liberá-los para terem mais tempo para o descanso. Eu fiquei sabendo, por Étel, que tu, Gabriel, tens dormido apenas 4 horas por noite. Meu filho, tu precisas cuidar da tua saúde. O repouso é necessário para a saúde do corpo. Abraçados ao padre, ambos disseram em uma só voz: Padre, isso não é um trabalho para nós, mas um prazer. Eu sabia que vocês iriam dizer isto. Os três riram e se dirigiram da sacristia para o altar da igreja, pois a missa já iria começar. Eu fiquei emocionado com a cena. Eu nunca havia visto um padre tão espontâneo e amigo. Talvez porque eu nunca tenha conhecido algum assim tão intimamente. Após conhecer Antenor, eu mudei a minha forma de ver a Santa Igreja Católica. Eu sempre a respeitei, mas só agora passei a admirá-la devido a padres como o bom Antenor. Antenor e Marcos chegaram primeiro ao altar. Logo após, Gabriel pegou seu violão e saiu da sacristia, entrando na igreja. À entrada do anjo de Deus, começamos a ouvir um burburinho. Algumas mulheres correram até a porta da casa de Deus. Lá estavam crianças que tinham sido incumbidas de avisar a outras pessoas sobre a presença do anjo na missa. Visto que Gabriel já não participava de todas as reuniões da Igreja São Francisco de Assis, devido ao excesso de pessoas que, literalmente, invadiam a igreja para ouvir o anjo apenas cantar. O padre Antenor, no altar, olhava impressionado a atitude das senhoras. Agora ele compreendia por que aquela meninada ficava sentada à porta da igreja nas missas de domingo fazia já algumas semanas. Em poucos minutos, diversas pessoas correram para a igreja.
Via-se que algumas pessoas estavam, inclusive, trabalhando ou envolvidas em outros afazeres importantes. Um homem ingressou na igreja com um macacão de pintor todo manchado de tinta. Gabriel era realmente uma febre na cidade e no país. O padre Antenor iniciou, então, o culto litúrgico. Após o início da missa, Antenor baixou a cabeça e ficou alguns segundos pensando. Gabriel e Marcos estranharam a atitude do padre, que, após alguns instantes, disse aos fiéis que já estavam por toda parte da igreja, inclusive sentados no chão: Meus filhos, hoje tomarei uma atitude que talvez possa chocar alguns seguidores da Igreja Católica, porém sinto-me no dever de fazer isto. Talvez por inspiração divina, quem sabe? O padre respirou fundo e continuou. Há muitos anos, quando Gabriel era pequeno, conversei com ele nessa igreja. Eu estava sentado naquele banco ali, enquanto o menino estava de pé à minha frente. O padre apontou para o quarto banco da primeira fileira da esquerda, perto do confessionário. Enquanto isto, Gabriel e Marcos colocaram seus violões no chão, pois pressentiram que naquele dia não iriam tocar nem cantar. Sentados, com as mãos sobre o colo, os dois anjos ouviam pasmos as palavras do padre. Naquele dia, Gabriel disse-me com a sua voz infantil, que jamais esquecerei: Padre, nós temos muito serviço pela frente. E esse menino me disse mais. Ele disse-me, entre outras coisas, que era necessário que todos os cristãos se unissem para fazer soar mais alto a voz de Jesus. Ele disse-me também que era preciso que todas as igrejas do Cristo viessem a se unir, pois a mensagem do Cristo era e é uma só: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse menino falou-me então que quem havia lhe dito isto era seu anjo protetor. Hoje, irmãos, tenho certeza que tudo o que ele disse não era fruto de uma fantasia infantil, mas sim a mais pura verdade. O bom padre respirou fundo e continuou. Há alguns anos atrás, chamei-lhe a atenção sobre outras religiões, inclusive a doutrina espírita, que ele já seguia. Gabriel, então, emprestou-me 2 livros espíritas que jamais lhe devolvi. Todos riram da expressão do padre ao dizer essas últimas palavras. Após ler esses livros que ele me emprestou, li outras obras espíritas e cheguei à conclusão que Deus e Jesus também estão nessa religião, não havendo, portanto, por que desprezá-la ou atacá-la, atitude da qual me orgulho de nunca ter tido, porque um sacerdote de Deus tem o compromisso de amar e não de odiar. Portanto, hoje vou atender ao chamado que o menino Gabriel lançou-me há quase 20 anos atrás. Padre, nós temos muito serviço pela frente. Hoje, então, vocês não ouvirão esse padre chato falar, mas sim este anjo de Deus. O padre Antenor estendeu as mãos para Gabriel, que estava com o rosto completamente lavado de lágrimas. O grande sábio mais parecia uma pequena criança. Ele correu para os braços de Antenor e abraçou o bom velhinho, que lhe disse: Vai, meu filho, ilumina o mundo também através desta igreja, que é somente de Deus. Gabriel aproximou-se do microfone, tímido, olhando para Antenor com indisfarçável gratidão. O anjo, chegando ao pequeno palanque, olhou para todos enquanto secava suas lágrimas na manga da camisa. Os fiéis estavam em silêncio e emocionados, aguardando a palavra daquele que estava transformando o mundo com seus inovadores conceitos. O anjo, então, disse: Eu sonhei com esse momento por muitos anos. Sonhei com o dia em que falaríamos de todas as religiões como irmãs e não como concorrentes. Se buscamos os mesmos ideais, por que não trocarmos benefícios com o objetivo de restaurar a força do Cristo entre os homens? Ainda mais que buscamos o mesmo objetivo, converter o homem moderno às virtudes cristãs. Graças a Deus, podemos, hoje em dia, falar sobre as diversas doutrinas religiosas abertamente, sem punições. O homem hoje é livre, e esse é o seu maior patrimônio. Antigamente, eram queimados em fogueiras aqueles que ousavam falar sobre assuntos espirituais.
A doutrina espírita, por exemplo, não teria o campo de atuação que tem hoje devido ao forte preconceito e à limitada consciência da humanidade da Idade Média. Hoje em dia, a humanidade já está evoluindo e compreendendo que Deus se manifesta em todas as religiões que cultivam o bem e que Jesus mora em todos os corações de boa vontade. A humanidade compreende, pouco a pouco, que não há mais espaço para farsas nas relações com Deus, pois Ele vive em nossos corações e sabe tudo o que fazemos e pensamos. Os homens aprendem também que não há mais como distorcer os ensinamentos de Jesus. Os conceitos de humildade, amor, paciência, perdão e desprendimento dos bens materiais são incontestáveis no Evangelho. Não há mais credibilidade para aqueles que se acham os donos da verdade, pois isso era algo admissível na Idade das Trevas, mas não agora às portas do terceiro milênio. Já que estamos falando sobre o terceiro milênio, devemos lembrar a todos que estamos entrando em uma nova era, onde os conceitos religiosos se transformarão, convidando aos homens de boa vontade a uma nova compreensão da vida criada por Deus. A doutrina espírita já está muito adiantada em relação às outras religiões no campo das novas descobertas da espiritualidade. O intercâmbio entre encarnados e desencarnados propicia, a cada dia, novas descobertas para os que estão vivendo o estágio da carne. Através desses novos conceitos, o homem encontra forças para converter-se aos ensinamentos cristãos tão distorcidos nestes séculos. Devido a diversos conceitos e atitudes hediondas, nestes 2000 anos, muitas pessoas afastaram-se dos ensinamentos cristãos. E isso não é culpa da Igreja Católica ou Luterana, dos protestantes ou dos evangélicos, dos espíritas ou dos adventistas. Isto é culpa de certos homens que se agregaram a essas religiões com suas visões fanáticas, que muitas vezes tinham o objetivo único de atender seus próprios interesses. Estes infelizes irmãos terminaram por manchar os imaculados e sábios ensinamentos do Cristo de Deus. Mas agora é o momento da transformação, de agirmos como verdadeiros cristãos, colocando de lado todas as diferenças em prol da união que faz a força. Força que vencerá a degradação moral da humanidade. Através da união de todas as religiões cristãs, a humanidade se reencontrará, despachando de vez o materialismo doentio que o homem moderno insiste em cultuar. Os conceitos consumistas e de satisfação exclusivamente própria serão varridos da face deste mundo. O homem transformar-se-á da animalidade para a razão e da razão para a angelitude, segundo a vontade de Deus. As religiões cristãs abrirão seus corações para compreender a mediunidade tão cultivada pela religião espírita. E esse divino instrumento deverá ser utilizado por todas as religiões em um futuro breve. Os dogmas seculares, preconceituosos, serão queimados na fogueira da evolução, convertendo todas as doutrinas cristãs em uma só, com um único nome, a união cristã. Meus irmãos, disse Gabriel com o corpo todo envolto em luz, eu vim ao mundo para cumprir a vontade do Pai, e a sua magnânima vontade é a união cristã. Muitos tentarão opor-se à vontade do Pai, mas quando Deus quer, o homem não pode. Portanto, ouçam-me e creiam. Em poucas décadas, essas palavras se confirmarão. Gabriel referia-se ao final do período profético, o ano 100, quando todos os espíritos da esquerda do Cristo já estarão exilados, iniciando-se uma nova era de evolução para a humanidade. Enquanto Gabriel preparava-se para continuar a falar ao público, o irmão Hermes pediu-me para que eu me concentrasse em oração no anjo amigo. Olhando para Gabriel, percebi a figura sutil de Maria, a mãe de Jesus, atrás do anjo, iluminando-lhe o Verbo. Olhando então para todos, com um grande amor nos olhos, Gabriel continuou suas afirmações. Algumas pessoas dizem que eu estou tentando apagar a religião católica, unindo-a ao espiritismo. Mas não é isso que pretendemos, irmãos.
O nosso objetivo é unir forças, mas devemos, indiscutivelmente, acatar alguns conceitos da doutrina espírita, como a reencarnação, por exemplo. Ao mesmo tempo, a doutrina espírita terá que aperfeiçoar alguns de seus pontos para que no futuro possamos ter uma única e sábia forma de contato com Deus. Atualmente, ainda existe a necessidade de diversas religiões em diversos estágios de entendimento, mas, a partir da nova era, a Terra deixará de ser um mundo de expiação, de resgates de dívidas de encarnações anteriores, para tornar-se um mundo de regeneração, ou seja, de progresso espiritual para toda a humanidade. Portanto, estes conceitos que aceitamos e seguimos atualmente deverão ser reavaliados. O anjo respirou fundo, percebendo a delicadeza do assunto em que iria entrar, e continuou: Irmãos, analisemos, por exemplo, a questão das promessas. Quantos pedidos fazemos a Maria, a Mãe Santíssima, prometendo-lhe como retribuição ao pedido atendido, velas, flores, caminhadas exaustivas e até mesmo subidas de escadarias imensas de joelhos? Vocês acreditam que nossa querida Santa Maria fica feliz com esses pagamentos despropositados? Maria e os demais santos, que são espíritos de luz, esperam como pagamento única e exclusivamente a nossa reforma íntima. Eles aguardam pacientemente que nós nos tornemos pessoas melhores seguindo o Evangelho de Jesus. Esses espíritos iluminados se compadecem de nossa ignorância e de nosso desleixo para com os ensinamentos sagrados. Eles veem o nosso desgaste, muitas vezes sobre-humano, e derramam lágrimas espirituais pelos nossos equívocos. O mais triste para eles, com certeza, é quando fazemos promessas e entregamos-lhes dúzias de velas e flores, porém, em casa, descarregamos a nossa ira e a nossa intolerância sobre os nossos familiares e amigos. Onde estaria o mérito para o atendimento do pedido por parte da espiritualidade maior, neste caso? O público refletia sobre as palavras de Gabriel com um nó na garganta. As palavras do anjo eram fortes para muitas pessoas ali presentes, que cultivavam o hábito da promessa mecânica, sem a busca da reforma interior. Mas eles serenavam seus corações, pois sabiam que Gabriel era a personificação do perdão e da compreensão. Víamos em seus olhos a dor que lhe causava magoar as pessoas com aquelas palavras, mas era necessário para o próprio bem daqueles irmãos de boa vontade. O crédito de Gabriel naquela comunidade permitia-lhe continuar com suas colocações. Irmãos, quando precisarmos realizar uma promessa, vamos pedir à Mãe Santíssima a solução daquilo que nos aflige. Mas, em contrapartida, vamos prometer à nobre santa que iremos nos tornar pessoas melhores. Vamos ser honestos e prometer a ela exatamente aquilo que é mais difícil em nosso crescimento espiritual. Se não sabemos perdoar, vamos prometer-lhe que buscaremos incessantemente o perdão aos nossos semelhantes, seja quem for. Se não temos paciência, que o pagamento da promessa seja a busca dessa nobre virtude. Se temos ódio de determinada pessoa, vamos prometer à nossa mãe querida que nos esforçaremos ao máximo para amar essa criatura que é alvo de nossa ira. E lembrem-se, se vocês amam realmente a Maria ou ao santo a quem fazem promessas, façam assim como eu disse, pois vocês lhes darão uma alegria tão grande que posso já sentir a vibração de amor e paz que eles deitarão sobre esta humanidade sofrida. Gabriel havia aberto os braços e estava com os olhos voltados para a bela cúpula da igreja São Francisco de Assis. Quando ele voltou-se para o público, viu que todos estavam de joelhos nos bancos da igreja, e aqueles que não conseguiram bancos estavam de joelhos no próprio chão. O anjo de Deus olhou para Marcos, que estava extravasando de alegria pela glória obtida naquela inovidável noite. Após, ele olhou para o padre Antenor, que estava sentado no seu lugar ao lado de Marcos. O bom padre estava com os olhos marejados de lágrimas e aprovando as palavras do anjo.
A credibilidade que Gabriel possuía naquela paróquia havia lhe permitido tocar em um ponto delicado da fé católica. Irmãos, existem outros pontos em que eu gostaria de tocar, porém, tudo tem o seu momento e eu gostaria de lembrá-los só mais uma coisa nesta noite. Quando forem orar ao Pai, a Jesus, a Maria e aos santos, lembrem-se, eles ficam imensamente felizes quando a oração vem do nosso próprio coração e com as nossas próprias palavras e sentimentos. A oração decorada nem sempre reflete aquilo que vai em nossa alma. Falem com os nossos irmãos iluminados com as palavras dos seus corações. Gabriel dirigiu ao público um olhar de imenso amor. A beleza e as expressões angelicais de Gabriel cativavam os corações mais empedernidos. As suas atitudes humildes e que, ao mesmo tempo, demonstravam o grande espírito que era, deslumbravam as pessoas que aceitaram todas as observações de Gabriel com paz no coração. Após falar dos católicos, Gabriel falou dos espíritas que estavam em massa na igreja. Os nossos irmãos espíritas, como sempre lhes falo em nossas reuniões, também necessitam corrigir algumas atitudes para alcançarmos a verdadeira forma de nos ligarmos a Deus. Infelizmente, contrariando até mesmo os preceitos básicos de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, alguns confrades se escravizam a simpatias e mandingas que nada têm a ver com o espiritismo cristão. Outros procuram a doutrina espírita somente para saberem quem eles foram em encarnações passadas, ou então para saberem o motivo pelo qual reencarnaram na família em que vivem. Também ficam questionando o porquê de terem vindo ao mundo associados com aquele pai, aquela mãe ou aqueles filhos. Estes esquecem-se que a doutrina espírita possui a finalidade de elucidar a imortalidade da alma, aproximando o homem da conduta cristã, e não de resolver os problemas particulares de cada um, que devem ser solucionados com uma sincera prática cristã. Para que possamos implantar a união cristã no mundo, todos os seguidores de todas as religiões cristãs devem corrigir suas atitudes e seus conceitos. Já é chegada a hora de nos libertarmos de certos hábitos que estão arraigados às nossas religiões por nosso puro comodismo. Assim como a borboleta liberta-se do casulo quando evolui para uma vida superior, nós, homens, a mais perfeita criação de Deus, devemos nos libertar de dogmas e crenças que atendiam ao estágio evolutivo da humanidade no passado. Agora devemos abraçar os ensinamentos da nova era que são trazidos constantemente por espíritos de luz e de outros mundos. A lei de Deus é a lei da evolução. Isso não quer dizer que devemos violentar nosso modo de pensar e nossas crenças, mas que temos que começar a nos preparar para as mudanças que inevitavelmente acontecerão no futuro. Não seremos nós que barraremos a linha do progresso no seio da obra de Deus. Os irmãos concordam comigo? Ethel estava de joelhos, junto com o público, rezando para que Gabriel conseguisse revelar com amor e paz aquelas difíceis verdades. As preces da menina foram atendidas, pois o público concordava sinceramente com suas palavras. Irmãos, continuou Gabriel, digo-lhes isto, pois o que mais aflige meu coração na atualidade não é quanto aos desregrados que cada vez mais se distanciam do aprisco do Senhor. Estes, inevitavelmente, ficarão de fora do grande banquete. O que mais me preocupa é a falsa crença de alguns que acreditam que estão quites com Deus simplesmente porque realizam alguns rituais. A cada um será dado segundo suas obras. Se insistirmos em viver apenas ostentando uma religião sem realmente praticá-la, teremos que colher exatamente isto que plantamos, ou seja, colheremos apenas aparências exteriores que para Deus não têm valor algum. Meus queridos amigos, cabe a nós escolher o caminho que desejamos seguir. O caminho da evolução por sorrisos ou o caminho da evolução por lágrimas. Deus, nosso Pai, convida-nos a seguirmos a estrada alegre do bem viver, segundo o Evangelho de Jesus, mas a imensa maioria prefere o caminho fácil da perdição, que leva às lágrimas e dor.
Irmãos, não se esqueçam dessas palavras. A maioria dos nossos irmãos na Terra caminha para Deus através do triste túnel de trevas, mas não vamos ficar aguardando o convite das sombras, pois Deus oferece a todos o calmo caminho das estradas claras do amor. Após aquelas lindas palavras, Gabriel caminhou até sua mala de partituras, apanhou uma folha de papel e disse ao público: Eu sempre quis ler essa linda mensagem aqui na igreja. Esse texto eu recebi de uma inesquecível amiga da casa espírita de nosso bairro. Gabriel baixou os olhos em direção ao papel e leu o texto. Deus, passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estavas. Olhava para o infinito e não te via. E pensava comigo mesmo: será que tu existes? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentava te encontrar nas religiões e nos templos. Tu também não estavas. Te busquei através dos sacerdotes e dos pastores. Também não te encontrei. Senti-me só, vazio e desesperado, descri. E na descrença te ofendi. E na ofensa tropecei. E no tropeço caí. E na queda senti-me fraco. Fraco, procurei socorro. No socorro encontrei amigos. Nos amigos encontrei carinho. No carinho vi nascer o amor. Com o amor eu vi um mundo novo. E, no mundo novo, resolvi viver. O que recebi, resolvi doar. Doando alguma coisa, muito recebi. E, em recebendo, senti-me feliz. E, ao ser feliz, encontrei a paz. E, tendo a paz, foi que enxerguei que dentro de mim é que tu estavas. E sem procurar-te, foi que te encontrei. Terminada a leitura da mensagem, Gabriel dobrou o papel, olhou para o público e disse: Irmãos, as religiões são instrumentos para nos ligarmos a Deus, mas somente através de uma verdadeira prática cristã é que encontraremos o que tanto procuramos. A união cristã é isto. A sua finalidade é libertar o homem moderno dos grilhões que escravizam a alma aos preconceitos religiosos e, através da união das religiões cristãs, vivemos integralmente o Evangelho de Cristo para a felicidade de nossas vidas. Satisfeito com o resultado obtido, Gabriel pediu ao padre Antenor a oportunidade de orar a Deus em agradecimento. O bom padre levantou-se e abraçou-o, dizendo-lhe: Meu filho, faz o que desejares, pois sei que de ti só receberemos a luz de Deus. Gabriel, então, disse a todos: Vamos, então, dar-nos as mãos para ofertarmos o nosso preito de gratidão a Deus, a Jesus e a Maria, que é a grande dirigente dos destinos da Igreja Católica. Obrigado, meu Deus, obrigado, Mestre Jesus, obrigado, Santa Maria. Graças às vossas bênçãos, foi-nos possível realizar essa atividade pioneira nessa Santa Igreja. Para mim, essa noite ficará marcada em nossos corações por todo sempre. E espero que meus irmãos aqui presentes também pensem assim, que nossa união hoje possa servir de semente para a grande árvore que nascerá dentro de algumas décadas, que nós, os primeiros cristãos universalistas, possamos honrar os vossos santos nomes hoje e sempre. Mesmo que venhamos a demorar para modificarmos-nos, pelo menos, Senhor, permita-nos sermos prudentes e compreensivos com nossos irmãos de outras crenças, pois fora do amor não há salvação. Que assim seja. Após a comovente oração, todos levantaram-se leves e felizes. O pintor, que havia corrido para a igreja com um macacão sujo de tinta, agradeceu a Deus e aos meninos pelo aviso. Ele abraçou a mulher e os filhos e seguiu feliz para casa. Aquela foi uma das cenas que mais me marcaram nessa fantástica experiência. A determinação de um homem que encontrou uma forma de participar de um momento de luz, mesmo estando atarefado. Isto só comprova que aquele que deseja encontrar a luz não encontra barreiras intransponíveis. Fiquei pensando, então, naqueles que não leem o Evangelho nem obras espíritas, alegando falta de tempo. Pobre irmãos, pois o tempo quem faz somos nós.
Enquanto eu viajava em meus pensamentos, o irmão Hermes chamou minha atenção para que eu olhasse para o anjo de Deus. Ele estava de pé, com um olhar perdido, quando Maria de Nazaré aproximou-se em espírito e beijou a testa do anjo com extremo amor. A cena foi comovente. A beleza indescritível de Maria à frente do grande enviado era algo inenarrável. Eu senti que Gabriel percebeu a presença de Maria e, em pensamento, o anjo disse: Obrigado, minha mãe querida. Realmente, as esferas de luz são locais de extrema felicidade. Naquele instante, recordei-me do império do amor universal e disse de mim para comigo: Nós temos muito que crescer em amor e sabedoria para vivermos em tais planos de luz. Enquanto eu estava perdido em meus pensamentos, o padre Antenor aproximou-se de Gabriel e disse-lhe: Meu filho, que achas de falar ao público todas as semanas nesse horário? Mas, padre, a igreja ficará abarrotada de gente. Não te preocupes, meu filho, nós daremos um jeito para acomodar a todos. Lembra-te, não coloqueis a candeia sob o alqueire. Gabriel sorriu com a lembrança do padre, que citou a passagem do Evangelho que o anjo elucidou com tanta propriedade anteriormente nessa obra. A partir daquela noite, Gabriel e Marcos revezaram-se nas palestras na igreja em todos os domingos à noite. Nesses dias, a liturgia católica era colocada de lado para os anjos terem mais tempo para realizar o que a igreja conhece como sermão. Em algumas noites, o padre Antenor tomava também a palavra, demonstrando estar se entrosando com as novas mudanças implementadas por Gabriel. A notícia logo chegou à cúpula da igreja. Os grandes mandatários da religião católica tentaram oferecer alguma resistência às inovações, mas, em breves anos, o estilo religioso da União Cristã já estava sendo cultuado em todo o país, pois era e é a vontade de Deus.